Ei, pessoal, aqui é a Bela, do Bela e Canela, mamãe pâncreas do Davi. Bom, é provável que você já tenha recebido um exame de sangue aberto e se questionado se alguma coisa ali estava boa ou estava ruim. Tá dentro dos valores de referência. Beleza. Aí você vai, leva ao médico e ele te fala: seus exames estão normais. Pronto, agora você já pode respirar tranquilo. Só que esses exames bons podem ser, por exemplo, de uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, que tem um sobrepeso ou uma obesidade, mas como o médico falou, os resultados dos seus exames estão normais, aí a pessoa pensa: se os meus resultados estão normais, então eu vou continuar fazendo o que eu faço. Isso acontece porque os exames de sangue de um check-up geralmente são um hemograma, colesterol, glicose, o painel de tireoide, não foge muito disso. Só que esses exames têm como objetivo avaliar apenas o agora, se já existe alguma doença estabelecida, pré-estabilizada, uma doença que já se instalou no seu corpo. Geralmente, esses exames não são capazes de identificar se há algum desequilíbrio metabólico ou alguma inflamação que ainda não tenha causado nenhuma doença, mas que vai virar uma doença em breve. Vai virar uma diabetes, vai virar uma síndrome metabólica, talvez daqui a 2, 5, 10 anos. Ou seja, um check-up de exame de sangue básico não serve para prevenir doenças. Então, um exame que eu considero muito importante, que é simples de fazer, mas que quase nenhum médico pede, é a insulina de jejum. Para vocês terem uma ideia, eu uso esse exame para definir se o médico é bom ou não. Se não pediu esse exame, pronto, eu já não confio naquele médico. Para o diagnóstico do diabetes e da resistência insulínica, geralmente eles solicitam apenas a glicose em jejum, a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Só que esses exames, em muitos casos, demoram para ter alterações. Em compensação, a insulina em jejum é um dos que sofre alteração primeiro, quando você tem uma alimentação com carboidratos em excesso e uma certa resistência insulínica. Se a sua glicemia em jejum estiver boa e mesmo assim a sua insulina em jejum estiver alta, significa que o seu corpo está tendo que fazer um esforço além da conta e liberar a insulina demais para conseguir manter a sua glicose em jejum naquele valor. Num valor, digamos, razoável, que está abaixo da referência. Provavelmente já há uma resistência insulínica se estabelecendo, que pode, por exemplo, estar te atrapalhando a emagrecer, pode virar um pré-diabetes, pode favorecer uma síndrome metabólica. Quando a glicose em jejum já começa a dar alta, é porque o estrago já foi feito lá atrás. Por isso, a insulina em jejum é um exame mais preventivo. Outro exame também que eu acho importante e também é pouco solicitado é o da proteína C reativa ultrassensível, que é um exame que vai nos dizer como está o estado inflamatório do nosso corpo. Ela mostra se há alguma inflamação presente no seu corpo ou não. Por exemplo, se você tem uma infecção de garganta, se você torceu o pé, ou se você tem uma inflamação aguda, ela vai vir alterada. Agora, se você não está com nenhum estado inflamatório ativo e mesmo assim você vem com a PCR alta, significa que você tem uma inflamação subjacente no seu corpo, uma inflamação crônica que está o tempo todo ali corroendo o seu corpo. A inflamação crônica acelera o envelhecimento, pode causar danos no seu DNA e deixar as suas células menos eficazes. Digamos que ela é a origem de todas as doenças crônicas. Ela identifica que há uma inflamação de baixo grau, mas constante. É importante vocês lembrarem também que os valores de referência dos exames são apenas valores de referência, como o próprio nome diz. E a maioria desses valores de referência são definidos meramente com estatística. Por exemplo, no caso do colesterol total, ele tem como valor de referência 200, em alguns laboratórios até 190. Então, se o seu colesterol total ficou acima desse valor, provavelmente o médico já vai te passar a receita de estatina. Só que se você faz uma dieta low carb, baixa em carboidrato, a coisa mais fácil de acontecer é o seu colesterol total passar de 200. E muita gente fica morrendo de medo por causa disso. Mas o valor do colesterol total, isoladamente, não significa muita coisa. Se você tem uma dieta saudável, se você não está inflamado, se o seu intestino está funcionando legal, se você está dormindo bem, se você está com cortisol sob controle, mesmo que seu colesterol total esteja acima do valor de referência, pode ficar tranquilo. Esse colesterol não vai conseguir entrar dentro da sua artéria e causar um estrago. Tanto que metade das pessoas que chegam no hospital tendo um infarto
tem colesterol total normal. Ou seja, o fato da pessoa estar usando estatina para forçar a deixar o colesterol dela baixo não a preveniu de ter um infarto. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Não dá para sair dando remédio para todo mundo, só por causa de um colesterol total acima da referência. Uma dica muito legal é você observar a relação entre o seu HDL e os triglicérides antes de você sair tomando remédio, em vez de olhar o colesterol total. É essa relação que vai te falar se o seu colesterol está alto de uma forma perigosa ou não. O seu colesterol total está alto, mas o triglicérides, que é o que sobe quando você come muito carboidrato, está baixo, e a proporção entre triglicérides e HDL está boa, então não precisa se preocupar. E como que você avalia isso? Divide o seu triglicérides pelo HDL. Se der menos de 2, pronto, você não precisa tomar remédio ainda. Mas é claro que quanto menor for essa proporção, menor o risco cardiovascular que você tem.